Aí, olá, começa agora mais um TRT das Gerais, um programa da Justiça do Trabalho de Minas, que traz decisões jurídicas e curiosidades para você. Veja os destaques do programa de hoje. A empresa nega a empregado o direito de ir ao banheiro e acaba ferindo o princípio do respeito à dignidade, garantido pela Constituição. Funcionário é obrigado a ficar várias horas em pé, recorre à Justiça do Trabalho. Processo judicial eletrônico avança em Minas. O sistema chega desta vez à cidade de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. E para comemorar os 70 anos da CLT, o TRT Mineiro promove uma sessão solene. E ainda, uma exposição histórica do século passado que remete aos tempos da promulgação da CLT. Tudo isso você confere agora, aqui no TRT das Gerais, que está entrando no ar. Seja bem-vindo! Você consegue se imaginar pedindo ao seu chefe para ir ao banheiro sempre que precisar? É uma loucura, né? Em Belo Horizonte, um trabalhador entrou com uma ação na Justiça do Trabalho para denunciar esta atitude. E veja no que deu. Ir de um bairro a outro, enfrentar mais de 1 hora de congestionamentos, chegar no ponto final e não ter um banheiro limpo para usar. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários de Belo Horizonte, essa é a situação de muitos motoristas da capital mineira. Os trabalhadores ficam até 1 hora, 2 horas sem ter que ir no banheiro devido à falta desse banheiro no local de trabalho. A norma regulamentadora 24 define as condições sanitárias nos locais de trabalho. O banheiro deve ter pelo menos 1 metro quadrado. As instalações sanitárias devem ser separadas por sexo. E a limpeza deve ser permanente durante toda a jornada de trabalho. No ponto final desta linha de ônibus não há nem banheiro. Quem precisa usá-lo tem que pedir ajuda aos vizinhos ou até mesmo garrafas PETs, algum matinho que tiver atrás de árvore, no poste, e tá assim, difícil demais de conviver com essa situação. Na maioria dos pontos da cidade nós temos a mesma precariedade. O hábito de não ir ao banheiro regularmente pode trazer prejuízos para a saúde. A recomendação médica é ir ao banheiro no mínimo de 3 em 3 horas. Caso contrário, pode-se desenvolver doenças. A mais comum é a infecção urinária. A infecção urinária, enquanto ela está nas vias baixas, cistite, é um quadro simples de tratar. Mas quando elas são infecções de repetição, se você tiver uma florazinha residual na bexiga e fica 6 horas sem urinar, essa flora aumenta exponencialmente. A urina é um bom meio de cultura para bactérias. E isso pode, eventualmente, disseminar e criar um quadro grave, que, eventualmente, em última instância, pode causar uma sepse. Em Belo Horizonte, um trabalhador procurou a justiça porque sempre precisava pedir ao coordenador para ir ao banheiro. A autorização era dada 40, 50 minutos depois. A porta ficava assim, trancada, para ninguém descumprir a ordem. A empresa foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Segundo este desembargador do TRT Minas, a empresa feriu o princípio do respeito à dignidade, garantido na Constituição. A base toda não é um dispositivo legal em si, são princípios constitucionais, então positivados na Constituição, como da dignidade humana, do respeito à integridade física do trabalhador, no artigo 7º, a necessidade de um ambiente de trabalho adequado. E dentro dessa adequação e dessa salubridade do ambiente de trabalho está, evidentemente, reconhecer as necessidades de uma pessoa de ir ou não ao banheiro no momento que ela precisa. Para ele, a indenização também tem função pedagógica, para que as empresas respeitem os direitos dos trabalhadores. A indenização ela não tem um papel de enriquecer ninguém. Ela vem do lado da vítima, daquele que sofreu o dano, é uma reparação pecuniária e, evidentemente, que tem um lado pedagógico para a empresa. E esse lado pedagógico tem que levar em consideração o porte da empresa, o tamanho dela, o que ela obtém através daquela atitude que ela
obteve ou pretende obter através daquela atitude. Isso tudo, na minha opinião, deve ser levado em consideração na hora de se arbitrar o valor da indenização. Ele surgiu para dar mais agilidade à Justiça do Trabalho. Eu estou falando do processo judicial eletrônico que se expande em Minas. Recentemente, o PJE-JT foi instalado em Santa Luzia, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. O processo judicial eletrônico foi implantado em mais uma vara do trabalho de Minas. Esta foi a vez de Santa Luzia, cidade histórica da região metropolitana de Belo Horizonte, receber o PJE-JT. A solenidade concorrida contou com a presença do coordenador nacional do sistema, desembargador Ricardo Moalen, representantes da OAB e do Ministério Público, do juiz titular da vara, Antônio Carlos Rodrigues Filho, servidores e autoridades locais. Com jurisdição também sobre os municípios de Jaboticatubas, Nova União e Taquaraçu de Minas, a Vara do Trabalho de Santa Luzia foi criada em 1995 e recebe cerca de 1.500 processos por ano. E agora vamos conhecer um pouco da história de Santa Luzia. Roda aí! Santa Luzia, 18 quilômetros da capital, tem cerca de 225 mil habitantes. O centro, com construções coloniais, foi tombado em 1998 pelo Patrimônio Histórico Estadual. A origem do nome da cidade é devida ao encontro da imagem da santa no Rio das Velhas. E é nesse casarão, construído no final do século XIX, tombado pelo Patrimônio Histórico, que está instalada a Vara de Santa Luzia. O imóvel e o lote de 800 metros quadrados foram doados pela Prefeitura Municipal. No ano passado, o casarão foi totalmente restaurado e as instalações da Vara do Trabalho foram construídas ao fundo. Além de cumprir a missão de promover a paz social pela conciliação, a Justiça do Trabalho assume também a responsabilidade pela preservação da memória, da cultura e do patrimônio de Santa Luzia. Ricardo Antônio Moalen é natural de Belo Horizonte. Entrou para a magistratura trabalhista em 1986 por concurso público. Foi promovido a presidente de Junta de Conciliação e Julgamento no ano de 1987. Presidiu as juntas de Sete Lagoas, a primeira de Betim e as 1ª, 18ª e 31ª de Belo Horizonte. Em 2001, tomou posse como desembargador do tribunal, promovido por merecimento. Doze horas de trabalho em pé é muita coisa, né, gente? Pois foi essa situação que fez uma trabalhadora recorrer à Justiça do Trabalho. Isso aconteceu na cidade de Passos, a 371 quilômetros de Belo Horizonte. 6 horas andando de um lado para o outro. Assim é a rotina de Tássia. A vendedora nem imagina quantos quilômetros percorre dentro da loja. Atende um cliente, atende outro e só percebe que está há muito tempo em pé quando as pernas começam a doer. Às vezes a gente dá uma escapadinha, né? Tem que assentar um pouquinho, descansar a perna um pouco, porque ficar em pé o dia inteiro é muito cansativo. O banco fica reservado para os momentos de folga. A gerente sempre recomenda que as vendedoras descansem quando não tem nenhum cliente na loja. As meninas, quando entram na empresa, claro, né? Elas têm 1 hora de almoço, né? Para o intervalo, né? Para fazer a refeição. E no decorrer dos dias, elas acabam, né, no atendimento, quando elas se sentem um pouco assim, cansadas, a perna um pouco assim, né, dolorosa, elas dão uma sentadinha. Segundo este angiologista, ao ficar muito tempo em pé, aumenta a chance da formação de varizes, que aparecem quando as veias estão dilatadas. Alguns exercícios simples podem evitar o cansaço e a dor nas pernas. Esse movimento de levantar e abaixar os pés. Se puder levantar um pouco as pernas também para facilitar a drenagem do sangue. Outras medidas preventivas são o uso das meias elásticas
e a própria atividade física, que leva a um condicionamento melhor da musculatura das pernas. E se a pessoa puder, durante esse período de trabalho, sentar um pouco, deixar a perna descansando um pouco para cima, um pouco elevado, o membro inferior, né, as pernas, isso vai facilitar a drenagem do sangue e melhorando então a circulação naquele membro inferior. Trabalhar 8 horas em pé e na mesma posição. O que parece impossível para muita gente aconteceu na cidade de Passos, a 350 quilômetros de Belo Horizonte. A trabalhadora de uma granja não tinha nem um minuto para descansar. Ir ao banheiro era praticamente proibido. Inconformada com a situação, ela decidiu procurar a Justiça do Trabalho. O processo foi julgado no TRT Minas. A Justiça condenou a empresa ao pagamento de R$ 3.000 à trabalhadora por danos morais. Segundo o desembargador Emerson Lage, foi comprovado que a trabalhadora tinha uma única pausa para o jantar e o supervisor ficava com um relógio na mão sempre que ela ia ao banheiro. É dever do empregador dar a condição de trabalho, dar um ambiente de trabalho psicofisicamente sadio ao trabalhador. Então, todas as condições que possam favorecer a condição humana do trabalhador, respeitando a sua dignidade como tal, devem ser perseguidas pelo empregador como um primado do exercício e do desempenho da sua atividade econômica. Agora, a nossa brincadeirinha do dia, cerceamento de defesa. Você sabe o que significa? Hora então de conferir, vamos lá! Que isso? O que é isso? Que é isso? Que é isso? O que é isso? O que é isso? Cerceamento de defesa? Cerca? Ligado à defesa de alguma coisa. É, que o advogado defende, né? Cerceamento de defesa, aí já... Preparação de uma defesa jurídica trabalhista. Quando tem forças exógenas influenciando no bom andamento dos feitos do processo. Piorou? Nunca ouvi falar disso. Cerceamento de defesa. Uma trégua no processo. Pega a gente de um jeito, meu Deus do céu. Eu tinha que estar com o dicionário aqui. O que é isso? No processo judicial, as partes têm o direito de produzir provas para comprovar a veracidade das suas alegações. E, para isso, você pode produzir prova documental, testemunhal, pericial, o que for. O juiz, quando ele indefere ou ele impede que seja produzida determinada prova, ele comete o quê? O cerceamento de defesa. Esse ato, posteriormente, o tribunal pode rever e considerar nulo e o processo volta todo para trás para que a parte possa produzir a prova e daí tentar comprovar aquilo que arguiu no processo. O cerceamento de defesa é isso, é o impedimento de se produzir a defesa. No próximo bloco você confere. TRT de Minas inaugura a exposição Trabalho e Cidadania. E ainda, imagens de trabalhadores que ficaram diante de uma câmera fotográfica pela primeira vez na década de 40. Essas fotos foram expostas em uma mostra especial que você vai conhecer daqui a pouquinho. Não saia daí, nós voltamos em instantes. Até já! Estamos de volta com o TRT das Gerais. Vamos agora às notícias jurídicas na TV com Margarida Lages. A Justiça do Trabalho Mineira apreciou um novo caso envolvendo indenização por dano moral reflexo. Trata-se de um prejuízo que atinge pessoa ligada à vítima direta do ato ilícito. Desta vez, um relacionamento amoroso foi interrompido em decorrência da morte do trabalhador, vítima fatal de mais um trágico acidente do trabalho. Ao analisar o caso na turma recursal de Juiz de Fora,
o desembargador José Miguel de Campos constatou que a autora da ação era noiva do empregado falecido. Foi ela quem recebeu as verbas rescisórias, indenização do seguro de vida e a pensão por morte. Convencido de que o casamento só não se realizou por causa da morte do empregado e constatada a culpa da empresa no acidente, a turma manteve a condenação da empregadora ao pagamento de indenização por dano moral reflexo, arbitrada em R$25 mil. Uma das obrigações do empregador é oferecer trabalho ao empregado. Assim, manter o empregado na ociosidade significa causar a ele constrangimento moral, ferindo a honra e a dignidade do trabalhador. Foi nesse sentido o posicionamento da juíza Maritza Eliane Isidoro, da primeira vara do trabalho de João Monlevade, ao analisar um caso em que o empregado foi mantido inativo sem qualquer justificativa. As testemunhas ouvidas informaram que ele foi mantido de castigo por 2 semanas, sendo impedido de realizar qualquer tarefa. A magistrada considerou que a ociosidade imposta ao empregado configurou falta grave do empregador, justificando a rescisão indireta do contrato, além da indenização por danos morais, fixada em R$3 mil. Houve recurso, mas a sentença foi mantida pelo TRT de Minas. Confira todos os dias as notícias jurídicas no site do TRT de Minas, www.trt3.jus.br. A consolidação das leis do trabalho foi uma conquista da sociedade brasileira e merece ser comemorada. Uma sessão solene do Tribunal Pleno e uma exposição especial do TRT de Minas marcaram os 70 anos da CLT. É o que você confere agora. Plenário lotado. É dia de sessão solene no TRT Minas. A comemoração de hoje são os 70 anos da consolidação das leis do trabalho. A CLT deixou suas marcas na história e, sobretudo, vem se aprimorando com a participação dos vários segmentos da sociedade moderna. Autoridades, magistrados e servidores da Terceira Região prestigiaram a solenidade. O ministro Carlos Alberto Reis de Paula, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, também participou da sessão. O TRT da Terceira Região é exemplar. O TRT da Terceira Região tem uma história das mais brilhantes, que deve ser sempre destacada. Por aqui passaram juízes, desembargadores, que se tornaram doutrinadores, juristas, mas, sobretudo, magistrados exemplares. Então, a TRT da Terceira Região ajudou a escrever os 70 anos da CLT. Quem foi à cerimônia assistiu a um vídeo sobre os 70 anos da CLT, produzido pela TV TRT. Fim do século XIX, início do século XX. O coral Acordos e Acordes, composto por magistrados e servidores do tribunal, também marcou presença. Depois da sessão, foi a vez de conhecer a exposição Trabalho e Cidadania, organizada pelo Centro de Memória do TRT Minas. O ministro Carlos Alberto Reis de Paula e a desembargadora Deoclésia Morelli Dias, presidente da Terceira Região, inauguraram a mostra. Para receber a exposição, o espaço foi totalmente reformado. Recursos tecnológicos, fotos, áudio e vídeo ajudam a entender a história do trabalho no Brasil. As imagens são antigas e mostram desde a colônia, passando pela proclamação da República, o surgimento da Justiça do Trabalho, até os dias de hoje. Nesta sala é possível conhecer diversas profissões de forma interativa. Até o banheiro foi usado para contar história. O trabalho exposto nas paredes e as fotos revelam um pouco da função de bombeiro hidráulico. Este espaço é destinado ao aprendizado. Aqui, estudantes vão poder participar de uma audiência simulada. Os terminais espalhados pela mostra contam a história do TRT Minas. O mais importante é a ligação, né, que tem o trabalho e cidadania, que vem aqui prestar uma homenagem ao trabalhador. É um espaço, né, que vai receber alunos e isso vai trazer um verdadeiro sentido da cidadania, trazendo essas crianças, esses meninos para cá, para que possam entender todo o processo, pelo que vem passando da legislação trabalhista e pelo que vem passando, sobretudo,
o trabalhador no que diz respeito à sua dignidade como pessoa humana. Vamos terminar o programa de hoje com uma exposição fotográfica que mostra operários da década de 40. Muitos se assentaram em frente à câmera fotográfica pela primeira vez para tirar a foto da carteira de trabalho. É muito legal. Roda aí o VT. Nas montanhas de Ouro Preto, construções barrocas revelam pedaços da história. As ladeiras antigas e belas igrejas nos lembram de um Brasil que já não existe mais. Estamos na Praça Tiradentes, palco de momentos importantes, símbolo da independência. Aqui começa a nossa viagem no tempo. Homens e mulheres vestidos para uma ocasião especial. As imagens mostram expressões curiosas, uma mistura de orgulho e medo do desconhecido. Foi depois da consolidação das leis do trabalho, em 1943, que milhares de brasileiros ficaram em frente a uma câmera fotográfica pela primeira vez. Aquele retrato iria estampar a carteira de trabalho. A fotografia, que até então era um privilégio dos burgueses, começava a ser descoberta pela classe operária. Penso que talvez seja o primeiro momento que aqueles trabalhadores tiveram contato com a fotografia, que eles foram fotografados. Porque até então, né, a fotografia não era tão comum para essa classe, talvez por acesso, por cursos, essas coisas todas. As fotos 3x4 que ficavam na carteira profissional dos trabalhadores inspiraram o pesquisador Guilherme Horta a montar uma exposição sobre a democratização do retrato no Brasil. Nas paredes, exemplares ampliados mostram a relação entre a promulgação da CLT e o acesso à fotografia. Essa arte ainda devolve para a gente um pouco desse entendimento, dessa representação, né? Não meramente uma representação estética desses indivíduos da época, mas até como um modo da gente entender e da gente compreender como é que era essa nossa sociedade nessa época, através de corte de cabelo, de vestes, até pelo olhar, né, que a gente consegue ter um entendimento um pouco melhor da nossa história, da nossa sociedade, né? Iluminação perfeita, inclinação do rosto e até gestos são encontrados nos retratos. Mesmo nas pequenas 3x4, é possível notar o toque de um verdadeiro artista. É que nessa época, a fotografia era uma arte dominada por poucos. O jeitinho simples e a fala mansa são de um fotógrafo com mais de 8 décadas de experiência. Assis Horta tem 95 anos e é o responsável pelas imagens que transformaram este centro cultural de Ouro Preto em uma máquina do tempo. Mineiro de Diamantina, ele começou a carreira aos 13 anos e ainda lembra de detalhes sobre cada trabalho. Chamou a mulher, ela falou, não vou sentar não, então segura nele. Ele foi, segurou nele e ficou sem graça. Dente de ouro. Hein? O dente de ouro, olha lá, tinha que aparecer. Pediu para aparecer o dente de ouro. Seu Assis era minucioso nas produções. Se preocupava com poses e expressões do cliente. Em muitos casos, a própria roupa servia como figurino para os retratos. Eu tinha no foto roupa para várias pessoas. Porque eles iam sem paletó, sem gravata. Eu tinha gravata, 2 ou 3. Aí tem 3 pessoas com um de cada era minha. Era 3. E chapéu eu tinha 2. Um é esse de coisa larga e o outro mais estreitinho. Quer gravata, eu ponho. Quer paletó, eu ponho. Quer chapéu, eu ponho chapéu. Eu tinha 3 chapéus para isso lá. Porque a minha cabeça não é a mesma, né? Eu tinha a cabeça maior de chapéu. O fotógrafo conta que primeiro os trabalhadores iam até ele para tirar a foto 3x4 e depois voltavam, dessa vez com a esposa ou a família inteira. O pagamento nem sempre fazia parte do negócio. É muito humilde também, né? Você nota pelas fotografias que só pessoas humildes, né? E muitos não pagavam, falavam comigo, eu não posso pagar. Não, pode tirar o retrato, depois você paga. Assis Horta já não fotografa mais, mas só abandonou as lentes aos 90 anos.
No acervo de uma vida inteira, ele guarda cerca de 70 mil negativos só com imagens de operário. O TRT das Gerais fica por aqui. Assista a reprise deste programa às terças e quintas, às 10 horas da noite, aqui mesmo na TV Justiça. Você também pode acessar a nossa programação no site trt3.jus.br. Também estamos no YouTube, Facebook e no Twitter. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchauzinho!